Bom, começar a falar da família Carneiro Nogueira da Gama é começar a falar da vinda da família real. Aquilo tudo que aconteceu lá, que Napoleão expulsou, eles vieram para cá junto com a família, o príncipe regente e Dona Maria I a Louca. Havia naquela época a hierarquia da monarquia portuguesa. Os marqueses eram os primos diretos do rei, tá? E o Marquês de Baipendi era primo direto de Dom Pedro I pela parte do pai de Dom João VI, que era Dom José II. Mas ele era tio de Dona Maria I. Que isso, essa consanguinidade na família vem se repetindo. Pois bem, o Marquês de Baipendi era ministro das Relações Exteriores, que hoje em dia se confunde com o Ministério da Fazenda. Então ele foi à Inglaterra, estava lá há um ano, que ele foi pedir dinheiro emprestado após a independência. Nisso a Marquesa de Baipendi fica grávida aqui. Como é que podia, em 1800 e tanto, 1820 e pouco, 30 e pouco, ela ficar grávida aqui, o marido na Europa? Aí Dom Pedro I passou por lá e ela teve um relacionamento com ele, que nasce o Barão de Juparanã. O tempo passou, Duque de Caxias teve 2 filhas. E o Barão de Juparanã foi à corte e achou muito bonita a Dona Melinha. E havia naquela época a tradição do pai pedir casamento. Como o Marquês de Baipendi já havia morrido, ele pede ao Barão de Santa Mônica, que é um ano mais velho que ele, não chega a 2 anos de diferença, que ele fosse ao Duque de Caxias pedir a filha em casamento. O que o Barão de Santa Mônica fez? Como irmão mais velho, não pede para o Barão de Juparanã, mas pede para ele, o Barão de Santa Mônica. Eles se casam, moram na fazenda de Santa Mônica e não têm filhos. O Barão de Juparanã, Dom Antônio, com raiva daquilo, ele tira a primeira escrava da senzala, que é a nossa vó Floriana, que é mãe de vó Rosina, que é mãe de vó Berta, que é avó de vó Anita e é tia de vó Marques, é tia de vó Arthur. Por quê? Vó Rosina, lá em cima, tem uma outra irmã com a mesma mãe e o mesmo pai, chamada vó Catia. A vó Catia é irmã de vó Arthur. Vó Rosina era parente dos escravos da fazenda. Então ela nunca os contratou. E tinha a tia Isabel, que era despachada, resolvida, parecia um pouquinho de Tcharaná, deve ter puxado. Aí a dona da fazenda Mato Dentro foi lá falar com Sarrosina, se Sarrosina emprestava uma negra para ir lavar roupa. E quem era a lavadeira? Era Isabel. Isabel virou e falou assim, a vó Rosina disse
democraticamente. Se ela quiser, vá. Se ela não quiser, eu não obrigo. Aí chamou Isabel, isso quem contava era a avó Anita, que era menina. Pois não, senhora. Ela está pedindo se você pode ir lá lavar roupa. Senhora não bateu, senhora não maltratou, ó, voltou, catou a avó para lavar e foi tocar a vida. Deu uma banana para dona da fazenda de Mato Dentro. Por quê? Porque ela judiava dos escravos. E na fazenda nossa, que era do Bom Retiro, e tem as ruínas, mas a gente tem que passar por Santa Mônica. Tem as ruínas, está tudo no mato, mas quem conhece lá, o pessoal do Chacandoca conhece. Ela não maltratava. Tanto que eles comiam na mesa com ela. Tanto que, por que a gente ia chamar uma escrava de tia? Por que a gente ia chamar Tilo dos Gelos de tia e tomar benção? E morreu uma que eu conheci, que foi escrava, que as meninas do Chacandoca conhecem e sabem o nome dela, que ela andava na estrada. O dia que ela me viu, ela falou assim, esse daí é de Cati com o Antônio. Você é filho de Arthur? Eu falei assim, não, sou neto. Ele morreu muito novo, né? Ele Muito nasceu novo, em 1830. Morreu em 46, né? Não, peraí, Ele ele morreu morreu em 76. Então, ele morreu 30 e poucos anos. Né? 40 e... em 1946 anos, 47 anos. Morreu muito novo. E ele tinha uma desilusão muito grande com o irmão, né? Com o Barão de Santa Mônica? Com o Visconde Baipendi. Ah, é? Por causa do casamento? Não. É. Ele quis casar com uma filha de um barão lá do Campos, lá do norte. E pediu o irmão, ele já tinha perdido o pai, para pedir a moça em casamento. O Visconde Baipendi foi lá e falou assim, ó, meu irmão tem um serralho, onde ele tem as escravas e onde ele tem os filhos com ela. Aí o cara não quis deixar a filha casar e aí ele pediu pro filho dele. O Barão de Santa Mônica casou com a prima. É. Era A Luísa. A Ana Luísa era filha de uma irmã da Marquesa de Santa Mônica. Isso eu não sabia. Da Mônica. E ela era muito preconceituosa. Como a Marquesa aceitava os netos mulatos, filhos do barão, todo domingo ela rezava uma missa ela aceitava, a Ana Luísa mudou até, foi para aquele... Onde foi asilo? O Monte Silene. Foi construído pelo Barão de Paraná e doado até acho que para a Princesa Isabel, não sei para quê. A Ana Luísa foi morar lá. Não quis ficar morando em Santa Mônica. Ela era muito preconceituosa. A Marquesa não era, não. Não era. Ela aceitava os netos, todos estudaram, todos esses filhos aí tiveram professores, aprenderam a ler e escrever naquela época. Você tinha que o... Valença... Não, Valença de hoje eu tenho, mas o Eloy de Andrade viveu... Aqui, ó. O Vale do Paraíba. Ele, a decadência da região, né? Porque era uma região riquíssima, com a abolição da escravatura, meu filho. Quem que botou essa região rica foram os escravos, a mão escrava. Nossa, mas esse livro vai nem ser editora, deixa eu ver. Não tem mais, esse livro está esgotado. É, eu ganhei de um parente, porque a tia Celina era casada, a irmã dela era casada com o filho do Eloy de Andrade. Ah. Por isso que a filha dela arranjou o livro para mim. Nossa, aqui é uma preciosidade então, né? Aqui eu acho que eu marquei alguma coisa que ele fala da Marquesa. Tá aqui. Deixa eu ver se tá aí. Será que é isso? Marquesa, isso. É. Tá aqui. Ele fala que ele é a Marquesa. Ó, aqui fala tudo sobre eles.
A marquesa prosseguiu até o fim na vida nas tradições e usanças dos castelos feudais da Idade Média e que vinham do seu marido. Não cultivava relações. Tinha no palácio capelão e médico, só seus. O capelão dizia a missa todos os dias, às 8 horas, e ela assistia. A marquesa acompanhada de parentes de suas mucamas, que eram muitas. Tia da marquesa de Caxias, casou seu filho Francisco com uma filha do duque, Dona Luísa. Esses fazendeiros marginais da linha ferra abandonaram os animais de sela para viagens e visitas a seus vizinhos. Vinham às estações à hora da chegada do trem em custosos cupês, alguns puxados por cavalos e guiados por cocheiros de libré. Aqui, mas alguns, tem muito livro aí que eu compro quando eu sei que tem alguma coisa, que ela era muito bondosa. Ela todo domingo reunia os netos todos, filhos do Barão de Paraná, para assistir a missa com ela. Após a missa, era servido em bandejas de prata as coisas para eles lancharem, para comer, e ela reunia naquele salão, os móveis deviam ser lindos, né? E perguntava como é que eles estavam nos estudos, como é que isso, quer dizer... Era uma avó, né? Era uma avó. E isso a gente sabe, contado pela dona Sara, que era neta e participava. Aí a dona Sara contava e os descendentes, claro que ela não ia inventar isso. Não ia. Entendeu? A gente, como é que eu vou provar isso? Eu não posso, mas eu vou contar. Tem que contar. Eu peguei Porque algumas eu acho que histórias. resgata até a imagem de certas pessoas. O barão foi atacado à beça. Foi. Só que ele era um homem de visão. Ele fez o arruamento de Ju-Paraná. Você já percebeu aquelas ruas largas? Larga, a gente tá falando sobre isso Avenidas. ontem. É. Esse aqui é meu avô, Arthur Marques dos Santos, e minha avó, Ana Mafra Marques, que eles eram primos e eles se gostavam tanto, eles foram criados juntos. Quando ele foi trabalhar na rede ferroviária, eles tinham tanto amor um pelo outro como primos, que eles terminaram o namoro deles e se casaram, para eles não se afastarem um do outro, como não se afastaram até o dia que meu avô foi embora. Dessa união nasceram 12 filhos, Alfredina, e o resto começando com A e terminando com Y, que era Ani, Aloí, Adauri, Amauri, Aneli, Anaci, Anali, Alci, Auri, mais quem? Faltam 2. Alci. Bom, mas eram 11. Todos tinham apelido, com exceção da minha mãe e do tio Lori. Se bem que a minha mãe virou Dindinha, né? E é isso aí que eu tenho a apresentar. Isso aqui é a casa deles, que eles faleceram e a casa ficou para a família. E é de usufruto de todo mundo, já que não foi feito inventário. Então, todo mundo que pode, todo mundo usa a casa, colabora com a casa, e a gente pretende deixar para os nossos sucessores também, da forma que a avó e o avô deixaram para a gente. A avó cozinhava e a gente acordava de manhã, ela já fazia a alimentação, né? Ele falou assim: vó, tô com frio, vai pra rua e corre, que correr esquenta. A gente não andava muito agasalhado, não. Então a gente ia pra rua, corria e voltava tudo aquecido. Era uma forma dela. E o vô, ele já era mais assim, aglutinador, porque ele tinha mais tempo, né? A avó tinha que cuidar de todo mundo. E o vô, ele nos sentava
todo mundo em volta dele, e vamos contar a história. E a gente ficava ali ouvindo as histórias dele, que tinha a principal, que era a velha do saco, que ela fazia, o que eu não me lembro bem da história, porque eu era muito pequena, mas eu sei que tinha um negócio de botar um saco de cocô em cima de um coqueiro e um saco abrir. Isso eu sei, não me lembro mais nada. Talvez a Maria lembre dessa história toda. O vô era esse, sabe? Mas ele era muito carinhoso e ele era muito brincalhão. Às vezes a gente acordava e ia levantar da cama, caía, porque o vô tinha amarrado o nosso pé na cama. Ele sempre fazia uma traquinagem com a gente, e era a forma de união que a gente tinha com ele, né? Você já percebeu da onde que vem a seriedade da família? Você olha a foto dele assim, sério, né? Não era tão sério, não. Você foi criada em Santana? Santana, isso. O Barão de Ji-Paraná, para esses agregados dele, ele deu sítios lá em Santana, pedaços de terra do seu tamanho muito bom, para os descendentes, né? São os filhos, foram tudo para Santana. Todos já venderam, morreram, faleceram. Agora só tem um desses herdeiros que ainda não venderam, ainda existe a terra, que é até parente seu, que é a dona Laudilina, irmã da Ana Marques. São parentes. Só esses que não venderam. São parentes seus bem próximos. E como é que era o nome da fazenda que você conheceu? É Bicame. Bicame. Você viveu quanto tempo, mais ou menos, lá? 25 anos. Nasci, criei, trabalhei, casei, depois vim pra cá. Estou aqui até hoje. Você foi professora lá? Fui professora há 5 anos em Santana. Santana não, é Bicame, né? Mas a escola, o nome da escola era Santana. Santana de Ji-Paraná. E deixa eu perguntar. Aí depois de trabalhar 5 anos lá, eu trabalhei 2 anos na Fazenda de Santa Mônica. Depois da Fazenda de Santa Mônica eu vim para Ji-Paraná e trabalhei até completar 30 anos na Escola Estadual Barão de Ji-Paraná. Fui professora aqui, fui coordenadora, depois aposentei como diretora. Muitas pessoas que viviam lá em Santana vieram pra cá, pra Ji-Paraná? Lá acabou tudo, não tem mais nada, só ficou lá o seu pessoal mesmo. Né? Aquilo lá só tem mato agora, você já foi lá? Fui. Ah, você viu só mato? Só tem mato. Agora a sede onde eu morava no Bicame existe. Ainda existe a Aí casa? existe a casa. Um pouco modificada, mas tem muitas árvores frutíferas plantadas pela minha mãe. Ela gostava muito de plantação, mas está muito assim, acabado. E a festa que tinha na igreja? Na igreja, nós tínhamos lá uma igreja de Santana. Aí, abandonado porque foi vendido, não vou poder falar. Foi vendido, então o pessoal não se interessaram pela igreja, a igreja caiu, mas ainda existe ainda as paredes da igreja, ainda está lá, no mesmo lugar. E a mamãe e o papai faziam muitas festas lá, festas belezas. Era no morrinho, a subida é toda cercada ao lado de palmeiras. As palmeiras ainda estão lá até hoje. E o papai e a mamãe faziam as festas todo ano no dia de Santana. Se não caísse 26, não caísse no dia de um sábado e domingo, aí procurava marcar na data mais próxima. Então era festa de Santana. Então eu ainda lembro muito, muita gente lembra e eu também. Era assim, alugava ônibus. Tinha um ônibus que era
da banda, da música. O outro ônibus das cantoras. O outro ônibus do povão. A iluminação era feita com bambu. Para sua maior comodidade, você paga com o seu cartão. É isso aí, levamos a máquina. Era feita com bambu gigante, são os bambus grossos, né? Então colocava querosene, fazia aquela parte de cima e o morro era todo iluminado com esse tipo lampião, tipo tocha, sabe? E era muito bacana. Tinha o leilão era muito tipo, o tipo do leilão, da cobertura era assim igual um circo. Então tinha aquele tablado igualzinho um circo. No meio tinha a mesa onde colocava as prendas. E em volta o pessoal dançava ali. E era tudo parente? A maioria era parentada. Porque minhas tias, que era tia da mamãe, elas moravam tudo ali na Redondeza.